voltamos com o programa Nós da Educação Especial Meio Ambiente. Neste bloco vamos falar sobre zoneamento ecológico econômico, um programa do Estado do Paraná que possui instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, que vem contribuindo com a gestão ambiental dos municípios. E para falar sobre este assunto, convidamos Rafael Serachuk, engenheiro florestal especialista em ecologia e conservação pela Universidade Federal do Paraná e atualmente coordena o Departamento de Zoneamento Ecológico Econômico do Instituto de Terras, Cartografias e Geociências, o ITCG, órgão vinculado à SEMA. Para enviar perguntas e participar, acesse o portal do Meio Ambiente do Paraná, www.meioambiente.pr.gov.br e clique em Fórum PNC. Olá, Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Olá, Silvia, eu que agradeço. Rafael, então, para começar, conceitua para a gente o que é o zoneamento ecológico econômico. Bom, o zoneamento ecológico econômico ele é um instrumento de política pública do governo federal. Foi instituído por uma forma de lei e ele tem uma atribuição para que todos os estados façam seus zoneamentos ecológico-econômicos específicos, né? Ele tem por objetivo ordenar e reordenar o uso dos recursos naturais e o uso do território em si dentro das unidades da federação do Brasil, né? E, logicamente, não só nos estados. Ele pode ser feito em nível municipal também, pode ser feito em unidades de conservação. Ele tem a escala é bem abrangente, ele pode ser atribuído onde se achar necessário, pode ser feito, inclusive, um zoneamento ecológico econômico dentro de uma propriedade, se assim o proprietário achar necessário. Então, ele tem por finalidade estabelecer zonas específicas para determinados tipos de atividade, que sejam atividades de maior impacto, para que seja reduzido esse impacto dentro dessas zonas. Áreas, digamos, situações potenciais, de potencialidade econômica para o município ou de potencialidade ambiental, que isso seja majorado para que você tenha digamos, um retorno não só ambiental e de bem-estar para a população, mas muitas vezes econômico mesmo, que você possa estar aproveitando uma beleza cênica do município para que tenha um apelo turístico, para que essa porção territorial, né, que tem esse apelo turístico, venha trazer retorno econômico para o município. Como que é feito esse zoneamento? Bom, o zoneamento ecológico econômico ele tem diversos temas que englobam ele para que sejam criadas essas zonas com diretrizes e normas específicas para cada uma delas. Nós temos, por exemplo, no meio biótico, que seria a questão da fauna e da flora, que são considerados, no meio físico, a meteorologia, a geomorfologia, a geologia, a declividade do terreno, e a aptidão agrícola dos solos. Regiões que também, áreas que são importantes também, aliás, um tema que é importante também é as áreas sujeitas à erosão. Em termos socioeconômicos, nós temos a aptidão agrícola, embora faça parte do meio físico, a aptidão agrícola do solo também é interessante para o meio socioeconômico, até porque nós saberemos qual melhor a cultura para ser implantada em determinada região pela aptidão agrícola do solo. O índice de desenvolvimento humano é outra questão que também é interessante. E também nós temos a questão jurídico-institucional, que trata das unidades de conservação, trata da delimitação geográfica, delimitação geográfica e institucional do território, delimitação política, onde estão os municípios. Então, essa parte entra também como tema do zoneamento ecológico econômico. A partir do momento que nós criarmos unidades ambientais específicas, a partir disso, nós vamos, com os dados de informações, eu posso dar um exemplo aqui bem claro, na verdade.
um exemplo que seria assim, no estado de Santa Catarina, no ano passado, nós tivemos aquelas chuvas acima da média que ocasionaram deslizamentos nas encostas, principalmente no município de Blumenau e outros municípios, e ocasionando a morte de muitas pessoas em função da derrubada de suas casas, né? Um zoneamento ecológico-econômico municipal, numa escala de nível de detalhe, ele prevê essas áreas de risco e permite o remanejamento dessas famílias para caso ocorra uma situação de risco típica. Essa é uma situação dentro de um zoneamento ecológico-econômico municipal que pode ser entendida como prioritária. Então, dentro de zonas foi criada, você tem um município e dentro de uma zona específica lá você sabe que tem que fazer a realocação de famílias ou não deixar que as famílias se estabeleçam nessas áreas, porque são áreas críticas e realmente podem causar, em alguma situação de risco, ocasionar a mortalidade de muitas pessoas. Outra situação é estabelecer, por exemplo, áreas de expansão para o plantio de árvores, né? A instalação de reflorestamento. Então, você tem como estabelecer normas e critérios para dizer se dentro de uma zona você pode estabelecer reflorestamentos naquela região ou não. Área de expansão de cana-de-açúcar é uma outra situação. Áreas prioritárias para conservação, por exemplo, a Serra do Mar. Então, dentro de algumas zonas, terão diretrizes e normas específicas que vão dizer que atividades econômicas podem ser estabelecidas, qual é o nível assim, se uma determinada atividade econômica for estabelecida, por exemplo, uma mineração numa área, qual é o nível de degradação máxima que ela pode atingir. E quais são as principais diretrizes e objetivos do zoneamento ecológico-econômico sob a ótica da gestão ambiental aqui do Paraná? Atualmente, nós temos algumas prioridades, né? A prioridade maior, hoje em dia, inclusive, existe uma norma estadual que prevê a construção das pequenas centrais hidrelétricas, ou as conhecidas como PCHs no estado do Paraná. Ela é vinculada à conclusão do zoneamento ecológico-econômico. Isso é uma política de governo e essa é uma das prioridades. Uma segunda prioridade é a construção de hidrelétricas, de usinas hidrelétricas, as UHEs, né? No estado do Paraná inteiro. Outra situação é a presença dos reflorestamentos, as áreas sujeitas à erosão, a expansão da cana-de-açúcar. Então, essas são situações prioritárias. E, lógico, a conservação, né, dos recursos naturais, porque o zoneamento ecológico-econômico em si, ele tem como objetivo garantir o desenvolvimento sustentável no estado do Paraná.